Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Daniela Mendes. Este é um espaço Convite à Leitura, em que eu dou dicas sobre leituras que eu considero interessantes para o nosso desenvolvimento humano, para que a gente melhore a cada dia. E a dica de hoje é o Drama da Criança Bem Dotada, de Alice Miller. Fique aí que eu já vou falar sobre esse livro. Primeiramente, peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. O drama da criança bem dotada, como os pais podem formar e deformar a vida emocional dos filhos. Este livro eu achei assim maravilhoso. Eu comprei há algum tempo. Eu tinha feito um curso rápido com uma psicóloga, desses cursos gratuitos, e ela indicou esse livro há algum tempo. Eu comprei e li um pouco e depois eu parei a leitura. Utilizei um trecho para o meu artigo científico da pós em neuropsicopedagogia e deixei o livro. E nas últimas férias eu resolvi ler. Eu achei maravilhoso. Realmente é tudo aquilo que muitos psicólogos e terapeutas falam do quanto que é importante, né, nós olharmos para a nossa infância, nós resolvemos as nossas dores para não passar de geração em geração, para não passar para os nossos filhos, nossos netos, que é uma herança nem um pouco agradável, algo que destrói a pessoa, na verdade, né? E eu achei interessante falar um pouco sobre, claro que não vou poder conseguir ler trechos do livro, claro que seria muito interessante, mas eu não vou conseguir. Mas eu vou refletir um pouco com vocês sobre algumas questões, né? Ela ficou muito conhecida, essa autora, e esse livro é o mais vendido. Ela já faleceu, eu vou colocar aqui para vocês alguns dados, uma pequena biografia dela, mas também vocês podem pesquisar, né? E ela fala sobre que é para entender a esses anseios, né? Os pais, eles criam um falso eu, uma falsa identidade, afastando-se do seu eu verdadeiro. A criança afasta-se do núcleo que a tornaria realmente feliz. Muitos anos depois, já adulta, a criança que viveu isso, né, vai refletir sobre o seu relacionamento com os próprios pais e com as demais pessoas. E há uma deformação, dependendo do que esses pais fazem. As crianças bem dotadas, por elas serem mais sensíveis, elas captam melhor os anseios de seus pais. E muitas vezes elas querem ser aquilo que os pais gostariam que ela fosse, e esses pais têm as suas feridas e eles a destroem, projetam muito na vida da pessoa, faz maldades achando que estão fazendo algo bom. E eu olho também para minha vida, né? Quantas vezes eu tive experiência, não falo o tempo todo, mas não tenho dor mais, eu posso compartilhar, mas eu tive situações do meu pai utilizar a Bíblia, o trecho honrar pai e mãe, para me destruir com menos de 5 anos. Então, como se eu fosse uma grande vilã, como eu não tinha nem discernimento do que era honrar pai e mãe. E um dia até cheguei a perguntar para minha avó: Deus não gosta da gente, de criança? Ele odeia criança? Minha avó falou: de onde você tirou isso? Eu falei: não, que meu pai anda com um livro preto, fica falando, xingando, brigando comigo. Mas depois de alguns anos, não com 5 anos. E ele fala que esse livro é de Deus, e era a Bíblia. Então, é a primeira vez que eu estou compartilhando isso. Eu amo meu pai, hoje eu entendo, eu sei das suas dores e tá tudo bem, né? Ele me deu aquilo que ele conseguiu, né? E passou, né? Hoje eu sou adulta, eu consigo me suprir, mas eu me vejo em alguns momentos, mesmo sendo terapeuta, que eu preciso. Não é bem assim, eu tenho que. São dores que ficam de uma infância horrível, de pessoas que eram para te amar e te destruíam, e também elas não têm culpa porque elas foram destruídas. Quantas gerações? Eu não sei,
quantas gerações estão vindo antes de mim e aconteceu isso. E eu quero compartilhar também algo com vocês de coração, sem julgamento. Toda vez que eu vou preparar um vídeo, eu pesquiso antes. E eu vi um vídeo de uma terapeuta que ela falava, eu não sabia da existência de um outro livro. O filho da Alice, Martin Miller, ele escreveu um outro livro que não tem a tradução ainda no Brasil. Quem quiser, quem se interessar, teria que comprar em inglês. O verdadeiro drama da criança bem dotada. Como o trauma que ele mesmo viveu de sofrimento em relação aos pais. O quê? Você está falando que essa autora, que ela estudou de uma maneira maravilhosa, que ela é referência no mundo, ela não foi uma mãe ideal? Não, não foi, segundo ele. Ele fala no livro, pelo que eu pesquisei, ele fala com muita empatia, com muito respeito sobre sua mãe. Hoje ele é terapeuta e ele fala que os pais contam coisas horríveis que seus pais fizeram. A autora desse livro. Não estou aqui para julgar de forma alguma, ela já faleceu e ela tem um legado. Esse livro é maravilhoso. De forma alguma, eu como terapeuta, eu leria de novo, tranquilamente. Mas, dependendo da pessoa, pegaria ódio dela, ranço. Porque eu falo assim, como assim? Ela escreveu um livro e o filho fala que ela não foi a mãe ideal, pelo contrário. Trauma. Então ela mesmo sendo psicóloga, ela não conseguiu resolver as suas dores e passou para o filho, segundo ele. Então, é algo para pensar, é algo para refletir como que nós estamos vivendo também, né? Então, vale a pena a leitura, sim. Não vou falar que é ruim, não tem como julgar a pessoa, mas ela foi vítima de holocausto. Ela teve situação complicada com os próprios pais. Então, assim, como dar ao outro aquilo que não tem? Mas é claro que quando é uma psicóloga ou uma terapeuta, a gente fica pensando, fala assim, como assim? Ela escreveu um livro tão maravilhoso e tem muito a ver aquilo que ela fala da questão religiosa também, o quanto que os líderes religiosos têm prejudicado as famílias por não ter discernimento, de pensar assim, que tem alguns pais que são ruins, sim, tem alguns pais que são maus, só que honra teu pai agradecendo pela vida, mas tem alguns casos que são tão delicados que não dá para conviver. Eu, como repórter de TV, né, eu sou jornalista, não trabalho mais na área, mas quantas coisas horríveis que eu vi que pais faziam para os filhos. E daí ela questiona no livro o quanto que os líderes religiosos, várias religiões, tá? Não tô falando de uma só, eles falam do honrar como se fosse obedecer cegamente. Daí os filhos vão para a vida, não conseguem ter um bom casamento, não conseguem ser pai, porque estão grudados na mãe, ou no pai, ou na irmã, seja lá quem for. Não, vive naquela cegueira. Ela traz essa questão. Graças a Deus, hoje eu vejo vários líderes religiosos com discernimento, que falam, olha, honrar, agradeça pela vida, mas nós sabemos que tem pais que não dá para conviver. Porque eu acredito. Porque, inclusive, na Bíblia tem uma passagem que fala que mesmo que os nossos pais nos abandonem, Deus estará conosco. Então, como que Deus quer que a gente conviva com pais horríveis? Eu, como terapeuta, não tenho como concordar com isso. Honrar é agradecer pela vida. Se der para ter uma convivência e a cada 15 dias, 20, se é uma pessoa tóxica, ok, dependendo, não dá. E é fácil para quem teve uma família ideal, uma família próxima da ideal, falar, né, criticar o outro que não consegue conviver, mas não sabe das dores daquele filho. Então é algo para a gente pensar assim, sem julgamento, né? Essa obra vale a pena, eu gostei, mas para muitos é uma decepção se ler a outra, né? A ler a versão do filho. Então vamos pensar sobre isso, e é uma dica de leitura, continuo indicando, e quem conseguir ler o livro do filho também, vale a pena, e compartilhe aqui o que você acha, vai ser bem legal saber a sua opinião. Beijos, até o próximo vídeo.